Estamos próximos a uma data muito importante, comemorada em todo o Brasil, festejada em todo o Brasil, o Dia das Mães. E eu gostaria de meditar hoje sobre a história de uma mãe que teve uma atitude extrema diante de uma situação terrível. Esta mãe se chama Rispa, talvez não muito conhecida, porém o registro da sua ação está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, dos versículos 8 até o versículo 10. Porém, essa história não começa aí, começa lá atrás. Começa com a quebra de uma aliança feita entre Josué e os gibeonitas. Você pode depois procurar lá em Josué, capítulo 9, e você vai ver esse registro. Passado algum tempo, ocorre uma grande fome em Israel. E Davi, então, consulta a Deus a respeito daquela situação. E o que Deus diz a ele é que havia uma culpa de sangue sobre a casa de Saul, porque ele havia matado os gibeonitas. Então Davi procura conversar com os gibeonitas. E embora eles não fossem um povo tão honrado e não tivessem tido atitude honrada, a aliança precisava sim ser honrada. Davi tenta negociar ali para que haja uma reparação. Porém, eles pedem que 7 homens da casa de Saul fossem enforcados. E é aí que entra a nossa mãe, a mãe que nós queremos tratar no nosso tempo de pensar de hoje. Essa mãe, então, vê como consequência do erro daquelas pessoas no passado, 2 dos seus filhos serem enforcados. Ela não pode mudar o sistema. E ela vê seus filhos serem mortos ali, diante dos seus olhos. Ela poderia ter ido para casa prantear a morte dos seus filhos, mas não é isso que aquela mulher faz. Nós lemos no versículo 10 o seguinte: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mãe ficou ali durante dias, durante tempo longo, protegendo o corpo sem vida dos seus filhos. Sim, ela estava agindo como mãe, chorando, pranteando a morte daqueles a quem ela amava, ainda que mortos. E essa atitude de Rispa é conhecida pelo rei Davi. Ele toma ciência daquela situação. Então ele manda trazer os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que ainda não haviam sido enterrados, e manda trazer os corpos daqueles homens, para que também fossem enterrados. Sim, porque Rispa era concubina de Saul. Aqueles homens que foram mortos eram príncipes também. E então eles são enterrados. Só ali, só a partir daquele momento, é que termina a vigília de Rispa. Mesmo em meio ao odor fétido dos corpos dos seus filhos, ela permaneceu ali. Como mães hoje, como mãe que sou, faço um apelo a você que também é mãe. Zele pela vida dos seus filhos. Você que ainda tem os seus filhos vivos, cuide deles enquanto há tempo. Dê limites a seus filhos. Diga não a seus filhos. Abra a Bíblia. Leia a palavra de Deus com seus filhos. Ore com eles e por eles. Rispa e sua ação se tornou conhecida ao rei Davi. Nós, como mães, podemos clamar ao rei maior de todos. Nós podemos clamar ao rei Jesus. Nós podemos pedir a intervenção de Deus na história dos nossos filhos.
que estão sendo atacados por todos os lados. Se eles ligam uma televisão, lá a imoralidade tomou conta. Se eles usam a internet, lá também tudo está à vontade, de forma livre. Eles têm acesso a todas as coisas. Nós podemos clamar ao Deus do céu. Ele pode mudar o rumo da nossa família. Ele pode restaurar a sua casa, ele pode dar vida à sua casa. Talvez você ache que já terminou, que não existe mais solução. Lembre de Rispa quando você pensar isso. Já não havia mais vida naqueles corpos. Porém, Rispa não desistiu de ver os seus filhos enterrados. Nós não podemos desistir. Você não pode desistir da vida dos seus filhos. Eles estão vivos e eles precisam de Deus. Eles precisam buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Então, mãe, grita por socorro. Chama Jesus. Chama Jesus. Diga a Jesus: Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia da vida dos meus filhos. Ele vai ouvir a sua voz. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta uma mãe. Ele tem escutado Déboras. Ele tem escutado Marias. Ele tem escutado as Joanas. Ele tem escutado a Anaí. Ele tem escutado você. Então, hoje é tempo de clamar a Deus e de fazer algo pela vida dos seus filhos. Chega de dar presentes caros. Chega de dar tantas viagens. Chega de dar tantas coisas que eles não necessitam. Os seus filhos, o meu filho, precisa de Jesus. Hoje é tempo de clamar a Deus e de pedir Jesus que Ele venha e cuide não somente do corpo físico dos nossos filhos, não somente para que Ele tome conta das emoções dos nossos filhos, mas que Ele entre na vida deles e seja seu Salvador, seu Rei e seu Senhor. Deus nos ajude. Amém.